Aqui em Lima, domingo, dia seguinte à conquista da Libertadores, a quarta do Flamengo em sua história. O Flamengo é o maior campeão do torneio mais importante do continente desde esse sábado 29 de novembro de 2025. Aqui, a orla, o litoral de Lima, isso aí é o Oceano Pacífico, belíssimas imagens, você pode curtir. Lima é uma cidade muito legal, hein? Estive aqui anteriormente em 2019, hoje novamente, e uma cidade muito bonita, gastronômica ao extremo. Se você gosta de boa comida, restaurantes e experiências gastronômicas diferentes, venha para cá que vale muito a pena. E se você for rubro-negro, você pode inclusive visitar o Estádio Monumental, que virou uma espécie de catedral rubro-negra aqui nessa nação, já que 2 dos 4 títulos do Flamengo conquistados foram naquele estádio do grande Universitário do Peru, um dos grandes times aqui do país. Vamos falar um pouquinho sobre a final e o dia seguinte nesse vídeo, que tem o apoio da Kraken. Na Kraken você pode investir em criptomoedas, em Bitcoin, que foi o ativo que mais se valorizou nos 15 últimos anos. Você tem atendimento em português 24 horas por dia. Você pode investir em dólar, que rende até 5,5% ao ano, e mais de 490 criptomoedas. E na promoção do canal você investe $200 e você ganha $10 em Bitcoin. Então entre em contato com a Kraken se você quer fazer investimentos nesse caminho das criptomoedas, especialmente em Bitcoin, entrando em contato pelo QR Code que você vê aí embaixo, e também você pode fazer isso por meio do link que está na descrição, aliás, no primeiro comentário fixado. O link está no primeiro comentário fixado desse vídeo. A Kraken apoia o youtube.com/Mauro César. Pessoal, vou mostrar para vocês aí, enquanto vamos falando, algumas imagens de torcedores do Flamengo no dia seguinte ainda, nos restaurantes, nas ruas, né, na Calha das Pizzas, que é um ponto que virou referência na área de Miraflores, um bairro chique, digamos assim, né, de Lima. E ali os torcedores do Flamengo ficaram concentrados durante todos esses dias, estão ainda, né? E muita festa, muita celebração, muita comemoração. Muita gente voltou logo após o jogo, né? Inclusive muita confusão na migração no aeroporto, né? Esperas aí de 2 horas ou mais para poder embarcar e voltar para o Brasil. Quem fez bate-volta, que já tinha voo na madrugada do sábado para o domingo, né? Mas muita gente ainda por aqui. E vai ter gente que vai ficar durante a semana, porque a logística é sempre muito complicada nessas viagens internacionais de final de Copa Libertadores na América do Sul. Aqui no nosso continente não temos a estrutura logística dos europeus, por exemplo, né? Então você tem muita gente que não consegue voltar no mesmo dia e tudo mais, acaba ficando. Eu mesmo estou por aqui, vou voltar já, mas continuo mais um pouquinho aqui na capital peruana. Tentaram fabricar aí uma polêmica, né, envolvendo essa final, em função do lance da não expulsão do Eric Pulgar, né? Eu acho que para mim é muito claro. Ele fez por merecer uma expulsão? Fez. Mas o Rafael Veiga também deu motivos para isso. Os lances são idênticos? Não, são lances diferentes, mas ambos são lances que permitiriam ao árbitro Herrera, o argentino, expulsar tanto um quanto o outro. Claramente, o apitador da partida preferiu não interferir, como aconteceu no ano passado, quando o Gregório do Botafogo, com 30 segundos, foi colocado para fora do jogo, levando cartão vermelho. Ele tentou conduzir a partida, mediar a partida. E o VAR não foi intervencionista, como acontece no Brasil. O critério foi o mesmo, para um lado e para o outro. O Pulgar poderia ser expulso? Sim. O Rafael Veiga também. Ou alguém acha que essa imagem aí que vocês estão vendo, isso aí é o quê? É um carinho? Isso aí não ameaça a integridade do adversário? O Carrascal poderia ter se machucado gravemente. E o mais curioso é que na jogada que aconteceu depois com o Bruno Fux e o Pulgar, em que o chileno do Flamengo foi de fato violento e poderia ser expulso da partida, ela lembra também um pouco a entrada violenta no Wanderson, feita pelo Gustavo Gomes, no empate entre Palmeiras e Cruzeiro recentemente pelo Campeonato Brasileiro em São Paulo. E o Bruno Fux deu entrevista depois do jogo, na zona mista, dizendo que não, o lance não foi para expulsão e tal, quer dizer, usando seus argumentos. Ok. Então é muito curioso quando alguém tenta defender uma narrativa conveniente de acordo com aquilo que acontece dentro de campo. Então as opiniões mudam, né? E aí vem esse tipo de coisa. Não, os lances não são iguais. Óbvio que eles não são iguais. O do Rafael Veiga, no Carrascal, e o do Eric Pulgar, no Bruno Fux. Não são iguais. Mas ambos são cartões que permitiriam à arbitragem apresentar o cartão vermelho. E se o jogador palmeirense fosse expulso, o Palmeiras ficaria com menos um homem a partir de 13 minutos de jogo. A jogada em que o Pulgar poderia ser expulso foi aos 30. Nem sabemos o que aconteceria, nem sabemos se essa situação ocorrida com meia hora de partida de fato aconteceria se o Palmeiras estivesse com um homem a menos, porque certamente o técnico Abel Ferreira, se perdesse ali um dos seus homens de meio campo, e praticamente tinha 2 homens de meio campo, né? O Palmeiras jogou com 3 zagueiros, né? O Bruno Fux, o Gustavo Gomes, que fez uma bela partida por sinal, e o Murilo,
E aí ele tinha os dois alas, o Kelvin por um lado, Piquerez pelo outro, os dois meio-campistas, Andréas Pereira e Rafael Veiga, e na frente ele tinha Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. Era basicamente essa a formação quando o time tinha a bola, um 3-4-3. E quando o Veiga comete a falta e até levou vantagem ao Flamengo, o cartão foi apresentado depois que a jogada teve o seu desfecho. Se ele é expulso naquele momento, certamente ele ia ter que sacrificar alguém, talvez tirar, por exemplo, o Flaco e deixar o Vitor Roque ainda mais isolado do que estava para recompor o setor de meio campo com a entrada de um Aníbal Moreno, do Emi Martínez, de algum outro jogador daquela função, o próprio Maurício talvez, Felipe Anderson, enfim, ele poderia escolher porque tem várias opções, o elenco do Palmeiras oferece ao seu técnico várias alternativas. Então, a discussão é bizarra, ela é boba. E ainda surge um ou outro oportunista, né, querendo visibilidade, tentando dizer que é uma espécie de clubismo, coisa parecida, tratar desse assunto como se os dois lances fossem lances para cartão. Os dois lances não são idênticos, mas ambos são lances que merecem cartão vermelho, sim, dentro de um critério mais rigoroso que não foi adotado. Então o árbitro ele foi coerente, pelo menos. Podemos concordar ou discordar, mas ele foi coerente. Eu acho que os dois deveriam ter sido expulsos. São jogadas violentas e que ameaçam a integridade do companheiro de trabalho. E nenhum dos dois levou cartão vermelho, então essa reclamação ela é absolutamente tacanha. O mais importante nisso tudo, gente, é observar detalhes do modelo de jogo do Palmeiras absolutamente superado e incompatível com o elenco que hoje foi montado nessa temporada com investimento na ordem de 700 milhões de reais. O Palmeiras tem jogadores com boa técnica, que sabem tratar a bola, mas vivem fazendo ligação direta. O companheiro Rafael Rosa do perfil Entre Linhas e também do canal no YouTube, ele fez um levantamento que é assustador. 2,9 passes para cada bola longa, cada lançamento. Significa que em média, menos de 3 passes do Palmeiras eram trocados para que fosse mandada uma bola para longe no lançamento. E muitos deles saíram até pela lateral, lançamentos feitos pelos zagueiros do Palmeiras. Então a bola não passa no meio campo. Então o Andréas, o Maurício, o Veiga, o Felipe Anderson, o Alan, o Sousa, o Vitor Roque, o Flaco, esses jogadores, Piquerez, os jogadores têm boa técnica, sabem tratar bem a bola, eles acabam não recebendo a bola em condições de trabalhar, trocar passe, haver aproximação, não tem. Como disse o Rogério Ceni depois do polêmico jogo lá do Palmeiras contra o Bahia em Salvador, quando a equipe baiana venceu por 1-0, o Palmeiras de fato, ele até constrói pelo chão em alguns momentos, mas não é a prioridade. E esse elenco do Palmeiras pede um jogo mais de aproximação, de troca de passes, são jogadores de boa técnica. Mas a comissão técnica do Palmeiras aparentemente não é capaz de fazer o time jogar assim. Isso se chama repertório limitado. Um repertório limitado significa o seguinte, é como se você só soubesse trabalhar mais ou menos dentro daquela margem. E quando é precisar algo mais, você não consegue. Você faz muito bem aquilo ali, mas não vai muito além. Tá? Então vamos aqui usar uma metáfora, né? Aqui no Peru, uma das bebidas mais conhecidas é o pisco, né? Que aliás é uma delícia. Então imagina o seguinte, você vai num bar aqui em Lima e o barman ele só faz pisco. Maravilhoso, é espetacular. O repertório dele é aquele ali. Se der para ele os ingredientes, fazer um Negroni, uma caipirinha, uma outra bebida qualquer, um outro coquetel, ele não sabe fazer. Ele faz pisco. O Palmeiras, do Abel Ferreira, é o time que joga daquela maneira como ele monta. Time de imposição física, força, pressão no adversário, como fez no final contra o Flamengo tentando um empate de forma desesperada. Um bom jogo de transição quando o adversário oferece campo, assim que ele venceu recentemente o Santos por 2-0, por sinal. E muita resiliência. Ele tem realmente uma grande virtude, que é a capacidade de mobilizar os seus jogadores e fazer com que eles joguem e lutem até o fim. Isso aí é um grande mérito. Mas quando precisa um jogo mais elaborado, mais técnico, mais sofisticado do ponto de vista estratégico até, aí a coisa se complica. É o que está se apresentando. E o Palmeiras fez contratações de jogadores que têm um perfil que é mais adaptável, imagino eu, a esse tipo de jogo do que é o modelo que o Palmeiras adota. Então o que vimos foi uma partida muito fraca do time paulista e o Flamengo foi melhor. Sem jogar uma grande partida, foi melhor, mereceu vencer e era um título muito esperado pela torcida do Flamengo, não só pela derrota de 2021 em Montevidéu para o Palmeiras na prorrogação com o gol do Davidson na falha do Andréas Pereira, mas por tudo que cercou esse jogo, né? Teve todo um componente emocional, teve vídeo com música emocionante antes do jogo que circulou na rede social, a frase muito marcante que a torcida adotou. Aliás, se alguém souber quem inventou a frase, me diga, porque a frase é muito boa dentro do contexto, que é o ninguém morre nos devendo, se referindo à dívida, em tese, que haveria por conta da final de 2021. Muitos ingredientes e muitos elementos importantes que aconteceram aí. E depois, na live que eu fiz após o jogo, muita gente fazendo vários depoimentos sobre
seus pais que morreram e que não estavam mais aqui, não estão mais aqui, mas que estiveram ao lado desses torcedores do Flamengo em outros momentos. Foi tudo muito emocionante. O jogo tecnicamente não foi legal, mas foi, para quem estava no estádio, um jogo de emoção. Tensão extrema, muita emoção e muita vibração do lado do vencedor, evidentemente. Foi uma final que, se tecnicamente, para quem viu pela televisão, não empolgou, para quem viveu a experiência, especialmente quem torce pelo Clube de Regatas do Flamengo, foi de fato um sábado inesquecível, esse 29 de novembro de 2025. E qualquer coisa que tente dizer além disso, se você é rubro-negro, ignore, porque será certamente uma grande bobagem. Tenho certeza que você está muito feliz com isso. E a recepção do Flamengo no Rio de Janeiro, maravilhosa, inclusive com os garis, né, comemorando e agitando a bandeira rubro-negra em meio ao povo, em mais uma demonstração de que o povo do Rio de Janeiro trabalha, vive e celebra, especialmente o povo que torce pelo Flamengo, que é mais da metade da população do Rio de Janeiro. A inveja vai só crescer. O despeito, as reclamações, as calúnias, as teorias bizarras, isso aí vai se multiplicar. O torcedor do Flamengo tem que ficar bem acima disso, afinal de contas, ele está no quarto andar, onde ninguém no futebol brasileiro conseguiu na Copa Libertadores da América até hoje. E esse vídeo tem o apoio da Kraken, então entre em contato com a Kraken por intermédio do link que está no primeiro comentário fixado ou no QR Code que você visualiza aqui embaixo. A Kraken é a sua parceira ideal para encaminhar você nesse universo dos investimentos em Bitcoin. Teremos a live na quarta-feira, depois do jogo entre o Flamengo e o Ceará, que vale o título brasileiro. O Flamengo vencendo será campeão brasileiro pela 9ª vez. Então, aguardo vocês depois da live e também convido você a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Participe do Clube de Vantagens da S1 Live, você concorre a uma camisa oficial toda segunda-feira na área, você pode participar também do bolão e você pode mandar mensagens no Superchat sem pagar durante as lives que acontecem todos os dias às 11 da manhã. Eu participo às segundas e sextas, nessa semana participei desse domingo, então volto na sexta-feira na área, na S1 Live, que é o canal do YouTube onde você deve se inscrever. O conteúdo é muito bom, tenho certeza que você vai curtir. E destaco também aqui os links na descrição do vídeo, para o canal de corte, com o melhor das nossas lives, e o clube de membros do canal. Participe assim, você apoia o nosso canal. E também no primeiro comentário fixado, meu blog no All Sport, todo dia um novo texto sobre futebol, e também o parceiro Uso 360 com as canecas e camisetas Eu Odeio a Data FIFA, cupom DataFIFA dá desconto, ela volta só em março agora, e o cupom Mauro César dá desconto em todo o site Uso 360. Fica aí você com essa imagem belíssima do litoral aqui de Lima, tá? O Oceano Pacífico. Um dia muito bonito, o domingo, que é o dia seguinte da conquista da 4ª Libertadores da América pelo Clube de Regatas do Flamengo, o brasileiro mais vezes campeão do principal e maior torneio do continente. Saudações!